Amém, irmãos? Maria, Letícia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, dando continuidade à nossa exposição no decorrer dessa semana. Hoje o título da nossa mensagem nos leva a refletir acerca de tudo quanto nós temos vivido enquanto servos de Deus. Antes de começar a exposição de Malaquias capítulo 2, eu gostaria de fazer a leitura rapidamente daquilo que vai ser o tema da nossa ministração na noite de hoje. Finalzinho do capítulo 12 de Lucas, o Senhor Jesus alerta o povo a respeito de que todo privilégio traz consigo também responsabilidades. Capítulo 12, versículo 48, nós lemos assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirá. Quando nós olhamos para esse texto, o Senhor Jesus está falando de maneira muito direta aqueles que tinham a responsabilidade de liderar o povo em uma adoração em espírito e verdade ao Senhor, mas que faziam exatamente o contrário. Levavam o povo a uma adoração voltada a si mesmo, aonde o propósito do culto não era glorificar a Deus, mas justamente usar o nome de Deus para trazer vantagens pessoais. Nós ainda vivemos nesses moldes, para nossa tristeza. Falamos isso ontem, repetimos isso hoje, e creio que infelizmente vamos ver isso cada vez mais até a volta consumadora do Senhor Jesus. Aquele que não está servindo a Jesus está se servindo de Jesus. Aquele que não está na qualidade de servo está envergonhando o nome de Jesus, colocando Jesus na figura de um mordomo que traz de bandeja aquilo que a gente teoricamente deseja. Esse não é o Jesus da Bíblia, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia constituiu um povo, e dentre esse povo ele constituiu um grupo de homens que deveria ser o referencial para aquele povo de como deveriam adorar a Deus. E a essa tribo foi dado o nome de levitas. E eles tinham a responsabilidade de serem sacerdotes. Essa responsabilidade está em vários livros. Nós temos na Bíblia, inclusive, um livro específico a eles, que é o livro de Levíticos, que justamente significa, no original, o livro dos levitas, aonde dizia especificamente tudo aquilo que eles deveriam fazer. Ainda hoje, nós vamos ver no Novo Testamento, na nossa realidade, de que o Senhor também separa pessoas para o ministério. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que aquele que deseja o episcopado, deseja uma boa coisa. Aquele que deseja ter um serviço na igreja, aquele que deseja servir a Cristo de alguma forma, está pleiteando algo maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, precisa entender a responsabilidade a qual ele mesmo está se colocando, pois ninguém é obrigado a isso. Mais uma vez, a Bíblia diz que colocamos a mão no arado. A Bíblia apresenta uma maldição para aqueles que não colocarem a mão no arado de forma correta. E diz: maldito aquele que colocando a mão no arado olha para trás.
maldito. Aqui. Essa é uma palavra muito forte, irmãos. Maldito. E ela é mais forte ainda porque ela vem diretamente dos lábios do Senhor Jesus. Por isso aqui, no capítulo 2, nós lemos uma sentença contra os sacerdotes, contra a liderança. Nós já conversamos, irmãos, que todos nós, de alguma forma, enquanto cristãos, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Isso de maneira muito clara está escrito no livro de 1 Pedro, se eu não me engano. Mas o contexto de Isaías, o contexto de Malaquias, é um contexto aqui, desses versículos iniciais do capítulo 2, de 1 a 9, é um contexto mais específico. Ele fala diretamente à liderança. E se nós quisermos contextualizar de maneira correta esses versículos iniciais do capítulo 2, precisamos aplicá-lo dessa forma. É uma mensagem à liderança evangélica. Pastores, bispos, reverendos, dependendo da denominação, nós temos os mais diversos tipos de nomes para liderança. Existem algumas seitas que os líderes são chamados de anciãos, né? Então você vai ter vários nomes. Você tem bispo, apóstolo, apesar de não existir mais apóstolos nos dias atuais, mas tem todo nome hoje em dia na igreja evangélica para alguém que está figurando como líder de uma igreja evangélica. Você tem até a figura, né, do pastor presidente. Eu nem sabia disso, né? Tem pastor que é presidente, né? Que coisa importante. Na minha Bíblia, quando alguém deseja o ministério, a palavra ministro é uma palavrinha, né, que significava aquele escravo condenado a remar nas galés até a morte. Rui Pereta. Essa é a palavra ministro. E aí alguém chega e diz: eu sou um pastor presidente, eu sou presidente das convenções batistas do Brasil, eu sou isso e aquilo das associações das igrejas, aquela coisa pomposa, né? E aí o apóstolo Paulo, que foi evangelizado pelo próprio Cristo, que subiu ao terceiro céu, ele se dirige a si mesmo como Rui Pereta. Se alguém dissesse para Paulo: Paulo, você é o pastor presidente da igreja de Éfeso, ele disse: eu não, eu sou Rui Pereta. Mas a gente vive nesse contexto, né, onde as pessoas de alguma forma desejam alguma espécie de liderança, né, sem saber que aqueles que almejam esse tipo de serviço devem estar atentos que padecerão um duplo juízo. As pessoas estão muito mais interessadas nos duplos honorários. Está escrito na carta a Timóteo: ó Timóteo, aquele pastor que se afadiga no ministério da pregação e do ensino, ele deve ser digno de dobrados honorários. Isso daí o pessoal decora. Mas quando a gente fala que será cobrado 2 vezes mais, isso parece que não existe. Então aqui essa mensagem é para a liderança podre, para a liderança evangélica podre que impera nas igrejas modernas, onde os pastores estão atrás das suas mesas. E você já viu, eu sempre percebo isso, eu não sei se vocês já notaram, toda vez que um pastor vai fazer alguma dessas filmagens, né, seus gabinetes pastorais, sempre atrás tem um estante cheio de livros. Eu não tenho isso. Oh meu Deus, eu sou tão orelha, né? E às vezes eu fico me perguntando: será que esse pessoal leu esse livro todo? Ou tá ali só para dizer que eles têm um conhecimento que eles não têm? E é engraçado, você já notou isso? Toda vez que eles vão falar alguma coisa assim, sempre tem aquele estante atrás cheio de livro. E eu fico me lembrando das novelas, né? Aonde tem um cenário, aonde tem aquela encenação toda, né? Tem as cidades cinematográficas, tem os lugares onde são filmados. E na igreja evangélica nós vivemos um grande círculo, aonde os pastores fingem que têm comunhão com Deus, o povo finge que acredita e que tem comunhão também,
e está todo mundo de mão dada indo para o inferno. Eu espero que aqui nesse lugar a gente não faça parte desse ciclo. Eu espero, sinceramente. Então aqui, irmãos, essa mensagem é para nós nos posicionarmos. Chegou a hora, irmãos, de enquanto cristãos, a gente sair de cima do muro e a gente se posicionar. Porque se tem alguma coisa que o cristão é corajoso. Nenhum covarde entrará no reino do céu. E todo cristão, necessariamente, ele precisa ter uma palavra na sua vida que deve imperar, que é a palavra discernimento. O apóstolo Paulo diz que um cristão verdadeiro, em 1 Coríntios capítulo 2, é aquele que discerne bem todas as coisas. Então ele bate o olho, ele vê alguém fazendo alguma coisa e à luz da Bíblia ele sabe se aquilo está certo ou errado. Isso é um cristão. Ele ouve 5 minutos de uma pregação, não precisa mais do que isso. E ele sabe se aquele homem ali é um falso mestre ou é um emissário de Deus. Porque uma mesma pessoa não pode jorrar bênção e maldição. Não existe a figura na igreja. Não sei se vocês já viram aquele personagem no filme de Batman, o Senhor Duas Caras. Não existe isso na igreja. Se você tem duas caras, é porque você é um hipócrita e, portanto, você é um falso crente. Então você não tem duas caras. Você pode até falhar. Se você falha querendo acertar, e quando você erra, você pede perdão, e o seu irmão vai te perdoar, porque ele sabe que você pediu perdão sinceramente. Como Jesus diz no Evangelho de Lucas, não é, irmão José? Se uma pessoa vier até 70 vezes te pedir perdão, você perdoa. Dizendo, estou arrependido. Dizendo, estou arrependido. Perdoa. Mas a pessoa faz a coisa errada e ainda se acha certo. E o que é certo é tido como errado. Olha que coisa. Olha como a gente vive. Olha o sistema religioso que a gente vive. Você prega a verdade, como é o caso do nosso irmão aqui, e alguém vem e diz para o falso mestre guardar o coração. Agora veja. Você está pregando a verdade com o objetivo de salvar aquela pessoa, de trazer quem está nas trevas para a luz. E alguém ainda diz que você está errado em falar o que é certo. Esse é o sistema religioso. Hoje, mais uma vez, o dia foi muito difícil, porque é difícil quando nós somos traídos, maltratados e desprezados por pessoas próximas. A gente até espera isso de pessoas, né, que não fazem parte do nosso círculo íntimo, mas quando isso vem de perto, isso é muito doloroso. Mas faz parte da caminhada. Isso acontece com todos os cristãos verdadeiros. E nós precisamos entender que o fato da gente falar a verdade trará consequências para a nossa vida. Jesus não estava brincando quando disse que o mundo nos odiaria. Ele não estava brincando. Estava falando sério. Jesus não estava brincando quando disse que o pai entregaria o seu próprio filho. Ele não estava brincando quando ele falou isso. Ele estava falando sério. Ele não estava dizendo que os próprios irmãos da igreja trairiam um ao outro. Ele estava falando sério quando ele falou isso. Para que a gente se preparasse. Porque qualquer pessoa que se levanta contra um sistema religioso como esse aqui, organizado, eu não sei se você já ouviu a expressão crime organizado. Você já ouviu essa expressão? É até loucura, né? Crime organizado. Ou seja, uma organização na desordem. E você vai perceber que o crime organizado, muitas vezes, é mais organizado do que aquilo que deveria ser organizado. Eles têm lá, né, um plano de carreira. Eu não sei como é, também não quero saber, graças a Deus. Não tenho nenhum interesse, mas sei que eles têm. Você começa de baixo, aí vai crescendo até se tornar alguém importante lá no meio deles. Isso é o crime
organizado. Quando eles vão fazer alguma coisa de ilícita, eles se preparam, você já viu? Eles têm as suas reuniões, eles fazem seus projetos. Não sei se vocês viram, há pouco tempo atrás, os assaltos a banco em determinadas cidades do interior. Pessoas com um armamento pesado, eles tocam fogo, eles sabem onde é a entrada, a saída da cidade, e aí eles vão antes na delegacia, eles prendem os policiais, eles fazem tudo de maneira planejada. Isso é o crime. E aí Jesus tinha dito que os servos das trevas são mais prudentes. Aí você olha hoje em dia e você vê isso. Ordem para desordem na igreja. Você quer ser um ministro de Deus? Então vá num seminário. Eu vou fazer o que num seminário teológico durante 4 anos? Você vai aprender a se tornar como nós, falsos mestres. Não é isso que você quer? Profissionalizar-se na fé? Não, eu não quero isso não, eu quero servir a Deus. Ah, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não. Profissionalizar-se na fé e servir a Deus são coisas opostas, inclusive. Mas para a maioria das pessoas parece ser a mesma coisa. É isso que cria. O sistema religioso da gente vai desembocar nessa realidade. Nós estamos aqui no final do Antigo Testamento. E esse é o resultado de mais de um milênio de sistema religioso pré-moldado pelo homem, fingindo estar adorando a Deus. Vai desembocar nisso aqui. Malaquias, irmãos, representa para nós o resultado dessa equação. O homem, o crente, mais a hipocrisia, mais o interesse próprio, vai dar igual em rebeldia. Essa é a equação. Então aqui inicio a leitura do texto. Malaquias 2. Agora, ó sacerdotes, agora, ó vocês que se dizem líderes evangélicos, somente aqui no Alto das Pombas, talvez a gente tenha perto de uma centena de igrejas. Eu creio que eu não estou exagerando. Porque somente nessa rua aqui, principal nossa aqui, eu creio que tem umas 5. Só nessa daqui. Por aí por baixo deve ter outras dezenas de igrejas. Esse pessoal que se diz liderança. É este mandamento aqui, ó. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. A quem mais é dado, mais é cobrado. Se vocês não começarem a fazerem o que é certo, eu vou começar o juízo, a disciplina por vocês. É por vocês, liderança, que eu vou começar. E eu quero, antes de mais nada, dizer que com Deus, como da Bíblia, não se brinca. Quando a gente está falando, irmãos, eu quero que você entenda de maneira muito clara. Às vezes a gente tem uma ideia muito subjetiva daquilo que é bênção e maldição. Então a gente pensa assim: ah, o meu time de futebol ganhar é bênção. Ah, alguém me deu um dinheiro, ah, é bênção. Ah, eu perdi dinheiro, é maldição. Ah, eu estou doente, é maldição. Então a gente tem uma ideia muito errada do que é bênção e maldição. Eu vou dizer para você o que é bênção e maldição à luz do próprio Deus. Deus disse o que é bênção e maldição em Deuteronômio 28. Vamos lá, rapidinho. Então, toda vez que você for pensar nessas duas palavras, eu gostaria que você se lembrasse desse capítulo. Porque para Deus, bênção e maldição é o que ele escreveu aqui, irmão. Capítulo 28, ele vai dizer as bênçãos decorrentes da obediência
e os castigos decorrentes da desobediência. Então, para Deus, toda vez que você pegar a sua Bíblia, e eu tenho certeza que quando você ler a Bíblia, você vai se assustar com o número de vezes que essas palavras vão aparecer: bênção e maldição. Elas vão aparecer na sua Bíblia uma centena de vezes. Versículo 28, capítulo 28, a partir do versículo 1. Primeiro eu vou começar dizendo para Deus que é bênção. Para Deus. Não é para essa geração adulta e perversa. Não é para essa igreja corrompida que acha que bênção é dizer que ganhou 100 almas para Jesus, quando o evangelismo foi totalmente herético, e nem aquele que está pregando está indo para o céu, e nem aqueles que supostamente creram. Está todo mundo indo para o inferno. Está se cumprindo na vida dessas pessoas hoje o que Jesus disse dos fariseus: vocês atravessam o mar para fazer um prosélito, e quando essa pessoa se converte ao judaísmo, é 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Esse é o evangelismo moderno. Pensam isso aqui. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor. Por isso, só pode vir bênção se você der atenção à voz do Senhor. É como tem gente que diz: eu estou orando. Mas como você está orando se você está fazendo tudo o contrário ao que Deus manda? Você acha que a sua oração é ouvida? Porque Deus disse que não vai ouvir a oração de quem não ouve a Ele. Está escrito ou não está escrito assim? Aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, a sua oração é abominável. Está lá escrito em Provérbios. Então, como uma pessoa pode dizer: eu estou orando. Você está orando para quê, meu filho? Se o que você está fazendo é antibíblico. É herético o que você está fazendo. Uma pessoa hoje me disse que determinada igreja, que eu já tinha dito que não era uma igreja bíblica, era uma igreja do verdadeiro evangelho. E eu entrei no site da igreja e peguei simplesmente 10 posts e botei embaixo de cada post a heresia específica. Para a pessoa que disse para mim que aquela igreja não era herética. Porque para mim, e eu espero que para você, o importante é o que está na Bíblia. E não o que o seu coraçãozinho sente. Mas eu me senti tão bem nesse lugar. Então quer dizer que se você se sentir bem numa boca de fumo, aquele lugar é bom? É isso? É se sentir bem agora? Não. O certo e o errado é o que está aqui. E olha que coisa, se atentamente, não é ouvir a palavra de Deus de qualquer jeito não, é atentamente. Você tem que estar atento. Irmãos, você já conversou com uma pessoa que fica mexendo no celular? Você acha isso correto? Eu acho um desrespeito. Eu acho uma falta de educação, em primeiro lugar, e uma falta de zelo com quem está diante de você. Não é desrespeitoso. Você está aqui conversando com uma pessoa, você está de repente até abrindo seu coração, falando de uma coisa séria, uma coisa sua, e a pessoa está lá: sei. Não, atentamente. É assim que você tem ouvido a voz de Deus? Atentamente. Se atentamente ouvides a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, quase todos, alguns, só o que eu gostar, porque parece que para os evangélicos é assim: só o versículo que eu gostar eu vou cumprir, amém? Não tem nada amém, não. E guardar todos os mandamentos, isso não é legalismo não, irmãos, isso é Bíblia. E guardar todos os mandamentos que hoje te ordena o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. É isso que ele faz com a igreja. Vocês já leram 2 de Coríntios? A igreja sempre será conduzida em triunfo. Deus exalta a sua igreja. Quanto mais tentam destruir a igreja, mais ela é exaltada. A ponto de um dos pais da igreja dizer, Tertuliano: o sangue da igreja, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Mais tentavam fechar, matar, mais a igreja brilhava. Aleluia. É como um chão. Você já lustrou um chão?
Aqui deve ter algumas senhoras e homens também, né? Que já lustrou. Você já viu quando você... Quanto mais você esfrega, mais ele fica, né? Com o sapato de Paulinho. Ele deve estar dando umas 10 demãos, assim, de... Como é o nome daquilo? Olha, pasta de brilhar sapato. É tanta pasta, meu filho, que chega ao fusca assim de noite, né? Então é isso. Guardar os mandamentos que te ordeno, teu Deus te exaltará sobre as nações. Exaltar, irmão, não é te fazer rico, poderoso, nada disso, não é exaltação. Exaltação é Deus ser visto por meio da sua vida. Isso é exaltação. As pessoas podiam odiar Paulo, as pessoas podiam desprezar Paulo, as pessoas podiam querer matar Paulo, mas ninguém podia dizer que Paulo não tinha comunhão com Deus que ele pregava. Até os demônios reconheciam isso. Eu conheço o Paulo que prega Jesus. Ô, homem feliz. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Aquele Paulo, ele é doido, mas ele vive o que ele prega. Esse é um crente. Ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso é Paulo. Isso é ser exaltado. É as pessoas olharem para você e ver quem? Cristo. É uma das coisas mais lindas daquele filme que a gente assistiu, Paulo, Apóstolo de Cristo. Acho que foi o primeiro filme, né, do cinema. Quando Lucas olha para Paulo e diz: eu não vi Cristo face a face, mas eu vi Cristo, Paulo, quando você me evangelizou. Eu vi Cristo na sua face. Isso é ser exaltado. Essa exaltação que a gente gosta. Ter a face de Cristo refletindo na nossa face. Se ouvirdes a voz do Senhor, você percebeu de novo? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será na tua cidade, bendito serás no campo. Olha que coisa. Bendito o fruto do teu ventre, bendito da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias, e a tua vaca, a tua ovelha, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será o entrares, bendito será o saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo. Olha que bênção. O Senhor constituirá para si, para Ele, um povo santo, como te tem jurado. Que coisa linda. Isso é bênção, irmão. Quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Quando perguntam se você é cristão, você diz o quê? Olha que nome? Cristo. E terão medo de ti. Percebeu? Terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O bom tesouro está onde? No céu. No céu. Para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. A gente que tem a dar, irmãos, o Evangelho. Nós é que somos ricos. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará em cima e não embaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir, não te desviarás
de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Isso é o que? Bênção. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nenhum de nós receberá essa bênção. Só quem recebe essa bênção é Cristo. Eu e você só podemos receber essa bênção por tabela. Na obediência de Cristo, somos abençoados. Quando estamos no corpo de Cristo. Glória a Deus. Mas, irmãos, essa segunda parte a gente recebe, viu? A partir do versículo 15 é bem para mim e para você. É receba. Como posso? Até o versículo 14, meu filho, é tudo Jesus e aqueles que andam com Ele. Mas a partir do versículo 15 é a nossa carne maldita, que tem que ser subjugada todos os dias, senão ela vai fazer isso aqui com a gente. Se lembra o que Tiago está falando lá no capítulo 1? Como é que o pecado começa? Pela cobiça. E vai crescendo no coração do homem, até que põe em prática. E uma vez consumado, gera a morte. Pois é, isso aqui. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Percebeu? Irmãos, se você der uma olhadinha, a maldição começa no versículo 15 e vai até o 68. A bênção é só 14 versículos. Deu para você pegar a coisa? Você percebeu como a gente é totalmente alheio ao Deus Santo? E acha que dá para se relacionar com Deus de qualquer jeito? E que quando Deus fala que a maldição nos alcançará, na verdade Deus está assim, né, brincando, ou assim, fazendo algum tipo de ameaça que Ele não vai cumprir, porque sabe como é, né? Deus é bonzinho e no final Ele vai ficar com pena da gente. Não, irmão, Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia de quem quer. Pena Ele não tem de ninguém. Ele tem misericórdia de quem quer. Não de todos. Versículo 16. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do ventre, maldito o fruto da terra, e as tuas crias e vacas, as tuas ovelhas, maldito será o entrar, maldito será o sair. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Só para facilitar. Tudo que você fizer está amaldiçoado. Até as suas melhores intenções estão cheias de maldição. Sabe quem disse isso? Isaías. As nossas melhores obras, aquelas obras que a gente gosta de tirar uma foto e botar na parede de casa para a gente se lembrar e dizer aquele dia que eu fui uma boa pessoa, trapo imundo. Por isso, irmãos, vamos voltar lá para... Aconselho que você depois dê uma lida em Deuteronômio 28. Esse não é o nosso foco na noite de hoje. Mas eu queria apenas trazer à memória de vocês e a minha a ideia de que bênção e maldição não é algo subjetivo, mas para Deus esses conceitos são bem objetivos. Assim como é objetivo, certo e errado. A gente vive numa sociedade onde o certo e o errado é apenas uma questão de conveniência. Assustador isso. Roubar é errado. Ah, mas depende. Se você roubou para alimentar o seu filho, então isso é certo. É certo. Qual que é certo? Não, porque o motivo foi para o seu filho não morrer de fome. E isso é motivo diante de Deus? Tem alguma vírgula quando diz assim, não roubarás, mas se chegar naquele momento em que você estiver perto de morrer de fome com as suas crias, aí Deus autoriza você a roubar. Está escrito na sua Bíblia? Na minha não está não. Nós vivemos nesse sistema religioso onde as coisas que para Deus são extremamente
retas, elas se tornaram agora curvilíneas. Eu ouvi da boca de um desses pastores que tem doutorado em teologia, fala hebraico, inglês, francês, japonês, desses gênios, né? Que existe uma determinada disciplina, graças a Deus eu nunca fiz um seminário teológico, agora eu agradeço, Pai. Um dia eu já quis fazer, quantos livramentos tu me deste. Ele diz que tem no seminário teológico uma disciplina onde os teólogos ou os que estão se preparando para se tornarem pastores, eles vão aprender a hierarquia dos mandamentos bíblicos, ou seja, se teoricamente, se um mandamento estiver em oposição a outro, aí você pode descumprir um dos dois. Vou dar um exemplo. Na Bíblia diz que a gente não pode mentir, amém? Mas vamos imaginar o seguinte cenário: você é um cristão verdadeiro e você foi preso e você está sendo torturado para que digam qual o local que a igreja se reúne aqui no Alto das Pompas, para que o pessoal venha e prenda todo mundo, principalmente o irmão que dorme aqui de noite. Então você está lá preso, né? E a pessoa está lhe torturando. A Bíblia diz que você não pode mentir. Mas nesse caso, você pode dizer que a reunião é lá no, como é o nome? No Camarão. Tem um lugar que chama Camarão aqui, né? Lá embaixo, né? Não, eu sei que a reunião de vocês é lá em cima. Aqui, como é o nome daqui? Teixeira Mendes. Teixeira Mendes, né? Eu sei que ela é Teixeira. Não, é no Camarão. E toma de porrada. É no Camarão. Nesse caso, a sua mentira, Deus a leveia. Ele fez isso para eles não virem para Teixeira Mendes, para poder pegar o coitado que dorme aqui de noite e os irmãos que se reúnem. Então, segundo esse pastor, aprende-se isso no seminário. Olha que loucura. Ó pastor, mas vem cá, o camarada está me torturando. O que é que eu vou dizer? Você vai dizer que não vai dizer. Ah, mas eles estão me torturando, eu tenho que dizer alguma coisa. Não, você não tem que dizer nada. Você diz, eu não vou dizer. Você não vai mentir. Eu não vou dizer. Eu não vou dizer o que você está me perguntando. Eu sei sua intenção. Você quer ir lá fazer mal, eu não vou dizer. Você sabe. Você fica calado. Você pode dizer, eu sei, mas não vou lhe contar. Mas aí você tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Aí você tem que estar na pegada de Blandina. Viu? Se você quiser saber quem é Blandina, aconselho. Uma ótima referência de cristianismo. Torturado até a morte, para não negar sua fé. Então você pode dizer, ó, eu até sei onde é, mas não vou dizer, nem que você me mate. E você não pode mentir. É verdade. Não tem nenhuma reunião lá, já acabou, todo mundo correu. Até o que dormia não dorme mais. Ele voltou para o lugar de onde veio e nunca mais voltarás. A gente não pode mentir, irmãos, a gente é crente. Ah não, mas se for para uma boa causa, uma boa causa. Existe uma boa causa para mentir? Existe uma boa causa para roubar? Tem um monte de gente que acha que Robin Hood é um herói, porque ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Tem um monte de gente nessa qualidade hoje em dia. Só que a gente nem sabe quem é o rico nem quem é o pobre da história. Não, irmãos, aquilo é errado. Deus não autorizou ninguém a fazer isso. Quem vai trazer justiça e juízo é Deus. Mas a gente vive nessa sociedade corrompida. E uma das principais culpadas é a igreja. A falsa igreja. Que deveria fazer frente ao sistema corrupto do mundo, mas tem andado de mãos dadas com ele. Vocês sabiam que dois grupos que se odiavam fizeram aliança para matar Jesus? Os herodianos e os fariseus. É assim o sistema religioso.
Se o não ouvirdes, se o não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Que maldição o Senhor está dizendo que vai enviar? Ao de Deuteronômio 28. É aquela maldição que o Senhor está dizendo, olha, ó, eu vou enviar. Eu já enviei e vocês nem perceberam. Mas se eu tiver que enviar, eu envio de novo. Essa é a maldição que o Senhor fala. E ele diz aqui, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Por quê? Porque uma liderança bíblica é um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Assim como uma liderança na igreja que não é bíblica é um instrumento de amaldiçoamento. Ou melhor, é um instrumento de maldição. Perdoe pela falha no português, faz parte. É um instrumento de maldição. É um instrumento amaldiçoador. Por quê? Porque em vez daquela pessoa te apontar para a direção certa, ela vai te apontar para a direção errada. Foi o que a gente viu ontem, em Oséias. Esse povo está correndo para onde? Para a perdição. Imagine. Em vez de estar correndo para mais perto de Deus, como disse o apóstolo Paulo, corramos a carreira que nos está proposta. O autor da carta aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador. Não, mas essas pessoas estão correndo para a perdição. As pessoas que estão lá em Oséias capítulo 4. E aqui ele diz, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Todas as vezes que vocês abrirem a boca, em vez de estar abençoando o povo, vocês vão estar amaldiçoando. Você entendeu como isso é sério? Você entendeu por que na nossa pequena e para muitos insignificante congregação, a gente não negocia com princípios bíblicos? A gente não negocia com heresia. A gente não negocia. O que é bíblico e ponto. E se as igrejas atuais não estão querendo obedecer à Bíblia, nós não andaremos junto com elas. Nós não temos nenhum afã, nenhum desejo de nos filiar a qualquer tipo de convenção. Por quê? Porque a gente sabe que para se filiar a esse tipo de convenção, a gente vai ter que fechar os olhos para muitas coisas de errado que elas fazem. E nós não estamos dispostos a isso. O preço é muito caro. O preço é inferno. Já os tenho amaldiçoado. Perceba. O Senhor disse, eu vou amaldiçoar. Aliás, eu já os tenho amaldiçoado e vocês nem perceberam. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Alguém já leu Apocalipse capítulo 3? A igreja de Laodiceia, que se achava a melhor igreja do mundo, Jesus estava onde? Você pode conceber um culto onde Jesus está fora? Jesus está fora. Então que culto é aquele que está acontecendo sem a presença de Jesus? É um culto satânico. É isso mesmo. Um culto satânico feito em nome de Jesus, por aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Não diga que você é amigo de Jesus se você odeia a mensagem da cruz. Não diga que você é amigo de Jesus se você negocia o evangelho dele. Não diga. Judas disse que era amigo de Jesus, mas ele era? Não. Demas disse que era amigo de Paulo, mas ele era? Não. Saul muitas vezes disse que era amigo de Davi, mas ele era? Não. Por que você acha que Caim foi até o campo com Abel? Perdão, por que você acha que Abel foi até o campo com Caim? Será que Abel sabia que ia ser assassinado? Com certeza não. Você vai esperar isso de um irmão? Mas foi isso que aconteceu. Por isso, como cristãos, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até a volta do Senhor. Você não tem direito de tirar sua armadura quando chega em casa.
Você não tem direito de tirar sua armadura a qualquer momento do dia. Porque você está se sentindo confortável naquele lugar. Não, é nos lugares que você está se sentindo confortável que você mais vai precisar daquela armadura. Já os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. O que é que eles não estão propondo no coração deles? Honrar a Deus. Imagine, como eu vou ensinar minhas filhas a honrar a Deus se eu não honro a Deus? Que tipo de educação eu posso dar a elas? Como eu posso ensinar o meu filho algum dia que eu tiver comunhão com ele, que eu tiver convivência com ele mais próximo, a andar nos caminhos do Senhor, se eu mesmo não estou disposto a andar? Como eu posso dizer, filhas, tenham vida de oração se eu não oro? Filhas, estudem mais a Bíblia se eu não estudo? Não posso. A gente vive nesse... Conheci já pessoas na igreja, a minha tristeza, que faziam esse tipo de coisa. E tudo que eles conseguiram foi afastar os seus filhos de Deus. Só dizia para o filho, olha, você não pode mentir. E mentia na cara do filho. Que coisa assustadora. E depois dizia, mas meu filho não me obedece. Você acha que ele vai obedecer a você se você não obedece ao Pai que está no céu? Você está amaldiçoando seu filho. Um dos piores, um dos mais difíceis ensinamentos de serem desfeitos é o mau exemplo. O mau exemplo fica registrado. Tem até uma propaganda. Essa propaganda não tem nada a ver com o Evangelho, mas é uma propaganda que faz refletir acerca disso daqui. Uma propaganda antiga, aonde acho que era de uma seguradora de plano americana, uma seguradora de plano de seguro, chamando a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Aí mostrava que um pai brigando no trânsito e o filho fazendo a mesma cena do pai. Aí mostrava um pai jogando um cigarro fora e o filho fazendo a mesma coisa. Aí aquilo choca, por quê? Porque tem cenas que a gente está acostumado a ver um adulto fazer. Mas quando a gente vê uma criança fazendo, a gente fica chocado. Mas o que você acha que você está fazendo com a geração que vai vir? Que tipo de exemplo os evangélicos estão deixando? Qual é o tipo de lição que os nossos jovens aprendem nos encontros de jovens? O que é que uma criança aprende de uma salinha da criança? O que nós devemos esperar da próxima geração? Quem você é em casa? Quem você é? Você tem que honrar a Deus. E honrar a Deus significa ter um relacionamento com Ele, em primeiro lugar. Porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu jamais posso chamar pessoas a terem um relacionamento com Deus se eu mesmo não tenho. Mas a gente vive nesse momento, onde pessoas que leram livros acham que porque leram aqueles livros tem algum tipo de intimidade com Deus. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O fato de você ter decorado os sermões de Spurgeon não significa que você tenha a comunhão que Spurgeon tinha com Deus. Longe disso. Os pastores do Brasil que mais falam dos puritanos são os que menos vida santa vivem. Eles falam dos puritanos, por quê? Porque eles leram vários livros. Se lembram do começo? A biblioteca deles está cheia. Mas o coração deles está vazio. Não tem Espírito Santo lá. Até porque para a maioria deles o Espírito Santo já cessou. Você imagina você fazer parte de uma igreja que diz que o Espírito Santo não age mais nos nossos dias. E o pessoal ainda acha que isso é correto. E pior, por isso que a Bíblia diz que eles vão ser envergonhados. Eles pegam um versículo totalmente fora do contexto. Eles que se dizem tão conhecedores da Bíblia, agem como se fossem leigos, dizendo que o que está lá escrito em 1 Coríntios é para dizer que os dons cessaram na época da igreja. Quando o último apóstolo morreu, acabou os dons. Pelo menos os dons miraculosos.
Então não existe mais isso. Só existe agora, sente na igreja, ouça um sermão, faça a sua lição de casa, e hoje você não vai... E seja o crente mais gélido possível. Você não vai sentir nada, você não vai ter nenhuma experiência com Deus, você não vai ter nenhuma comunhão com Deus. Tudo que você precisa é decorar algumas doutrinas para ir para o céu. Essa é a igreja hoje em dia. A igreja que teoricamente tem a doutrina correta é essa. A outra nem tem o que falar, porque a outra diz que é só sentimento. Ah, você sentiu isso daí, está todo errado. Mas imagine pessoas que têm uma doutrina correta virem para mim, para você e dizer que o grande desafio do cristianismo é a gente passar a vida cristã inteira sem sentir nada. Isso é ser cristão para você? Dobrar o seu joelho de noite, orar, chorar aos pés do Senhor Jesus e não sentir o consolo dele? Então o que está escrito em Mateus 5 é mentira? Os que choram não são consolados, não? É mentira o que está escrito ali? Jesus é um mentiroso? Porque, irmãos, isso é a lógica do cessacionismo, que Jesus é um mentiroso. Olhe, vocês vão estar pregando e eu vou estar do lado de vocês. Então quer dizer que Jesus não pode mais fazer? Porque o último apóstolo morreu, que foi o apóstolo João, foi o último a morrer. Alguns dizem que foi no final do século I, outros dizem no início do século II. Então assim que o apóstolo João morreu, acabou. Agora é só sentar, estudar a Bíblia, faça uma oraçãozinha, mas fique tranquilo, você não vai sentir nada, você não vai ter experiência com Deus, Jesus não fala mais, não acontece mais nada extraordinário no meio da gente. Você acredita nisso mesmo? Você acredita nisso? Por que você está seguindo gente que acredita nisso? Por que você acha que uma pessoa diz para você e para mim que nós não vamos ter mais nenhum tipo de experiência com Cristo? Porque ela não tem. E ela quer desacreditar você a ter. Tem uma cena, irmãos, de um filme que nem cristão é. Mas isso é só para a gente entender como os ímpios são mais prudentes do que os supostos crentes. É um filme que eu já até comentei com vocês, que é um filme que é todo errado, porque se alguém está procurando felicidade, só tem um lugar para se achar. Onde é? Em Jesus. Mas o nome desse filme, pelo menos em português, é A Procura da Felicidade. Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar desse filme, é muito famoso. Tem uma cena em que o pai está com o filhinho, a mãe some, deixa o pai com o filho, numa situação bem difícil. Esse é o cenário do filme, que é baseado em fatos reais. E o menino gostava muito de basquete. O menino pequenininho está lá treinando jogar basquete. E o menino é até bom. Acho que o pai não prestou atenção, pelo menos nessa cena. Essa cena é bem impactante. O menino está lá jogando, o menino baixinho, meu filho, desse tamanho. E ele, toda sexta que o menino jogava assim, não acertava. E o pai não, já o pai é ruim, o bicho é ruim, viu? Porque ele de pertinho, ele rumava, meu filho, ia por cima da cesta. Aí tem uma hora que o filho está treinando assim, e o pai olha para o filho e diz: olha, você tem que se acostumar com a ideia de que você não vai ser bom em basquete. Você pode ser bom em qualquer coisa, mas em basquete você não vai ser bom. Aí o menininho que estava todo animado jogando basquete, pega a bola dele, bota numa sacolinha de supermercado, porque eles eram bem pobres. Não tinha nenhuma mochila, né? Uma sacolinha de supermercado dessas de plástico. E está guardando. E aí o pai vê a bobagem que falou pro filho. E aí ele olha pro filho e diz pro filho dele, não sei, não decorei a fala, mas é algo parecido com isso: não deixe ninguém dizer que você não é capaz de fazer isso. A maioria das pessoas falam isso porque elas mesmas não são capazes. E elas querem dizer para você que você também não é. A maioria das pessoas não estão dispostas a viverem uma vida santa. E por isso jamais vão ter a comunhão com Deus que os homens de Deus tiveram. E por isso elas estão querendo convencer a você e a mim que nós também não vamos ter a comunhão, porque não vamos conseguir viver uma vida santa como Deus diz que a gente tem que viver. Eu não sei se você é assim, mas o meu Deus é o mesmo Deus de Elias. O meu Deus é o mesmo Deus de Eliseu, é o mesmo Deus de Noé, é o mesmo Deus de Enoque. O meu Deus é o mesmo Deus de Moisés. O meu Deus é o mesmo Deus do apóstolo Paulo, Pedro, João. É o meu Deus que é o mesmo Deus de Timóteo.
E se Deus diz que eu posso fazer alguma coisa, eu acredito. E nenhum homem na face da terra vai conseguir fazer com que eu deixe de acreditar naquilo que o meu Deus disse que eu sou capaz de fazer. Ele pode pregar os doutorados de teologia dele, ele pode pegar toda a pompa dele e ir para bem longe de mim, porque não adianta, ele não vai me convencer. Eu prefiro acreditar no que o meu Deus disse que eu sou capaz de fazer. Eu prefiro acreditar que eu sou capaz de viver essa vida que o meu Deus disse que eu sou capaz de viver, do que me acostumar com um sistema podre, como a gente está vivendo hoje aqui. Você só tem essas duas opções. Ou você é um evangélico comum, ou você vai ser taxado como um louco como eu. Não, fulano é um evangélico de uma igreja normal. Chamaram até o irmão José, porque sempre é o irmão José, coitado do bichinho. Ore pelo irmão José, porque o inimigo tem uma fúria muito grande na vida dele. Manda o irmão José para outra igreja, porque nessa igreja o pastor não deixa o irmão José trabalhar, não deixa o irmão José fazer faculdade de Direito. Coitado, tentou fazer faculdade de Direito, o pastor não deixa. Eu proibi você, foi filho, nem sabia. O pastor não deixa ele fazer faculdade de Direito, não deixa ele trabalhar. É uma das pessoas mais trabalhadoras que eu conheço. O pastor fica forçando ele a ir para a igreja todo dia, agora está obrigando ele a morar na igreja. Que pastor maldito! A culpa é do pastor! É o pastor que não vale nada! Olha, até o microfone confirmou. Confirmou, cuidado. Então, ou você é um fanático, e eu não me incomodo de ser rotulado assim, eu vejo até como elogio. Ou então você vai ser um cristão normal, que faz, que negocia princípios, que faz vista grossa para uma série de coisas. Quem é que você vai ser? Eu escolhi quem eu vou ser. Você sabe por que eu escolhi isso? Porque Deus me escolheu. Jamais use a eleição para viver uma vida diabólica. A eleição é para os santos. Glória a Deus. O que eu mais tenho visto nos dias atuais são aqueles que usam a doutrina da predestinação para justificar pecado. É verdade. Mas na minha Bíblia está escrito que os eleitos são eleitos para serem santos, não para viverem vidas profanas. Então, quando a gente observa o que está escrito aqui, a gente vê que o retrato da igreja evangélica hoje é o retrato da liderança. A liderança evangélica é assim. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui conhecem pastores. Conhecem pastores que vivem vidas completamente diabólicas. E você sabe, como eu sei, que esses homens são seguidos por muitas pessoas. Por quê? Porque eles falam o que o mundo quer ouvir. A gente já falou aqui, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente se desviasse, se a gente pegasse aqui, fechasse a Bíblia e dissesse o seguinte: vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, o nosso compromisso é encher a igreja. Tá certo? Então vale tudo. Fecha a Bíblia, guarda ela. Então vamos fazer o seguinte: sábado agora não é mais culto normal, é sabadaço. E não vai ter mais somente 3 ou 4 louvores. A gente vai chamar várias bandas aqui do Alto das Pombas para participar do louvor. E a gente vai fazer, sabe, uma coisa assim bem para frente. Amém, irmãos? E olha que no mês que vem, assim que passar a pandemia, a gente vai fazer uma conferência onde a gente vai convidar alguns desses pastores famosos, cantores famosos. Pode anunciar para os seus amigos. Irmão, se a gente seguir esse caminho, em menos de 6 meses a gente tem 10 vezes mais membros do que a gente tem hoje. É fácil encher uma igreja. Difícil é encher as pessoas de Deus. Encher a igreja é fácil. Eu sei o que o ser humano quer. A Bíblia já me disse. Pecado.
satisfazer os seus desejos. Se eu proporcionar isso para eles e ainda garantir a eles que Deus está feliz com eles, mesmo eles fazendo todo tipo de abominação, pode ter certeza que em menos de um ano a gente tem 1000 seguidores. Basta negociar a santidade de Deus. Mas eu vou dizer para vocês, eu não estou disposto a fazer isso. Não estou disposto. Eu não estou disposto a ir para o inferno. O salário do pecado é alto demais. Jamais se esqueça disso quando você for fazer alguma coisa. Por isso ele diz aqui no versículo 13, eu quero concluir, vou deixar, se Deus assim permitir, a conclusão dessa passagem para amanhã. Eis que vos reprovarei. Olha que coisa. A ideia de reprovação aqui, quem já fez teste? Quem já fez prova? Reprovação. Quem já fez prova do Detran? Amém? Quem já foi reprovado? Então vamos imaginar que você está lá fazendo teste. Você passou em todos. E você está lá no volante. Amém, Maria? Minhas filhas, elas tinham um joguinho no celular que fazia isso, não tinha? Ainda tem? Ajudava a estacionar e tal, assim. Vamos imaginar que você está lá no dia da prova, e aí o camarada disse que é para você fazer uma meia embreagem. E aí, meu filho, na hora da ladeira que você fez a meia embreagem, meu filho, o carro desceu e bateu no cone de trás. Você acha que você vai ser aprovado? Você acha que quando você entregar lá a chave para o condutor, ele vai dizer, olha, pode vir amanhã pegar sua carteira que está tudo beleza? É isso que eu vou ouvir? É isso que é reprovação? Vamos imaginar um estudante está fazendo vestibular e aí está lá escrito reprovado. Será que ele entrou na universidade? Não? Por quê? Só porque está escrito reprovado? Vamos imaginar um estudante que vai boletim no final do ano e está lá escrito reprovado. Será que ele vai passar para a série subsequente? Ou ele vai ter que repetir a mesma? É isso que significa reprovação. Sabe, a gente não dá valor aos alertas do Senhor. E por isso a gente faz um monte de bobagem. Irmãos, Deus não está brincando com a gente. Não brinque com sua vida espiritual. Não brinque com os demônios. Não brinque, eles não estão brincando. Eles podem até sorrir para você. Eles podem até oferecer dádivas para você. Mas eles cobrarão muito depois. Por isso ele diz, eu reprovarei a sua descendência. A ideia aqui, vocês sabem, é que o sacerdócio era algo passado de quê? Pai para filho. Os levitas, as famílias eram separadas. Se você pegar nos livros do Antigo Testamento, você vai ver, cada família era específica a um trabalho. Tinham aqueles que tomavam conta das tendas, tinham aqueles que eram específicos dos sacrifícios, tinham várias tribos, várias famílias da tribo de Levi, e elas eram divididas em funções respectivas, e aquilo era passado de quê? De pai para filho. Ele está dizendo, isso não vai mais acontecer. Se você for ver, por exemplo, a história de Eli, foi isso que aconteceu com Eli. Eli faz parte daquela aliança. A aliança que tinha sido feita lá com o neto de Arão, Eleazar. E aí ele diz, olha, eu disse que a família de vocês iriam servir diante de mim. Mas Eli, você quebrou todos os limites. Você me desonrou de tal forma que eu não vou mais permitir que nem você nem sua família sirvam diante de mim. Por isso, irmãos, é importante que a gente entenda que uma aliança, ela sempre traz compromisso para os dois lados. A gente pensa que quando Deus faz uma aliança com a gente, a responsabilidade é só de Deus, a gente não tem nenhuma.
É como um determinado pastor. Eu não tenho nada contra ele, irmãos. Muito pelo contrário. Eu oro para que ele se converta, se arrependa e seja salvo. Ele é a esposa dele. Mas eles não são cristãos verdadeiros. Ele diz, a gente não precisa fazer mais nada porque Jesus fez tudo. Como assim? Que tipo de aliança é essa? Vamos imaginar, aqui nós temos um casal, crente. Então vamos imaginar, no momento em que nosso irmão Marcelo se casou com a irmã Cláudia, aí Marcelo vira para Cláudia e diz assim, ó, só quem vai cumprir é você. Eu não vou cumprir nada do que está escrito ali. É isso que é um casamento? E aí está escrito lá em Efésios capítulo 5 que nós somos a noiva e que Jesus é o noivo. Então assim, o noivo vai fazer tudo e a gente como noivo não faz nada. É isso que você pensa que é ser igreja? Mas é isso que as pessoas estão pregando hoje. Qual é a única tarefa que você tem? Decorar alguns princípios bíblicos para você decorar e viver. Não, viver a Bíblia não precisa não, porque Jesus já viveu com nós. É sério que você fala isso assim? Olha, irmãos, várias vezes eu tive conversas duras com pessoas próximas. Eu sempre disse para essas pessoas uma coisa, que eu repito para mim todos os dias. Tudo que você está falando para mim, tudo que você está fazendo comigo, você vai ter que dar conta diante de Deus. Você sabia disso? Eu também. Se eu fiz alguma coisa de errado, se eu ensinar alguma coisa de errado, eu vou ter que dar conta disso diante de Deus. Isso é sério. Isso não é brincadeira não. Vai ter um dia que a gente vai ter que prestar conta. Por isso que o quanto antes a gente se arrepender e se voltar a uma vida de comunhão com o Senhor, melhor. Nós como cristãos, irmãos, não somos chamados para viver na corda bamba. Que assustador. A salvação de muitos cristãos parece aquela flor. Você já ouviu aquela flor? Bem me quer, mal me quer? Eu estou salvo, eu estou condenado. Eu estou salvo, eu estou condenado. Eu estou salvo, eu estou condenado. Meu Deus do céu. Não é para você viver assim, irmão. É para você viver uma vida de comunhão com Deus. Eu sei que eu tenho crido. Eu posso passar por dificuldades, eu posso até fazer coisas que eu vou me arrepender, vou pedir perdão, mas eu sei que eu tenho crido e é com Ele que eu ando todos os dias. É assim que nós, enquanto cristãos, devemos viver, irmãos. É assim que devemos viver. E não deixe que ninguém te diga o contrário. Não deixe que ninguém te diga que você não é capaz de viver uma vida santa, porque você é sim. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Se Deus diz que a gente é capaz de suportar, a gente é. Se Deus diz que a gente é capaz de resistir, a gente é. O que você acha que é dito lá em Tiago? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pastor, eu não consegui resistir, foi mais forte que eu. Você não quis resistir. Você conseguiria. Então a gente tem que ter cuidado. Muito cuidado. Vivemos numa geração onde aqueles que deveriam nos ensinar o caminho certo estão nos ensinando o caminho errado. Que eles mesmos escolheram para si. E eles não querem ir para o inferno sozinhos. Eles querem que a gente vá com eles. Eu não vou. E nem vou ensinar ninguém para ir para lá. Por isso, cuidado. Cuidado com aqueles que querem justificar sua comunhão com Deus em títulos e não por meio de uma vida piedosa. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, tendo aparência de piedade. Vocês acham que Jesus estava exagerando quando ele disse que a gente devia tomar cuidado com os lobos que se vestem de ovelhas? Será que Jesus estava exagerando?
Será que Jesus, assim, era algum tipo de pessoa que, sabe, gostava de pregar usando hipérbole? Não, irmãos, Jesus era a pessoa mais direta que esse mundo já viu. Esse é o pior tipo de falso Cristo. É aquele que vem disfarçar a ovelha. Ele vai trazer doutrinas aparentemente corretas e vai usá-las para que você viva uma vida ímpia. Esse não é o meu papel. Eu sou uma ovelha. Ouço a voz de Cristo e sigo. E convido vocês a fazerem a mesma coisa. Só existe um bom pastor. E a voz dele está aqui. O que ele mandar a gente fazer, a gente faz. O que ele disser que a gente tem que deixar de fazer, a gente deixa. Aonde ele disser que a gente tem que ir, a gente vai. O que ele disser que a gente tem que deixar para trás, a gente deixa. Ele é o bom pastor. Ele que guia os nossos passos. Por isso, cuidado com aqueles que já negaram a Cristo por meio das suas ações, mas vivem usando o nome de Cristo para conseguirem vantagens pessoais para si. São esses que representam o maior número da liderança bíblica atual. Eu sei, sabe, você olha para os pastores hoje em dia, todos eles, a preocupação principal qual é? O dinheiro que entra na igreja. Todos vocês que me conhecem sabem que isso nunca foi uma preocupação para mim. Isso que leva uma pessoa que se diz pastor a se preocupar tanto com dinheiro, tanto com título. Hoje mesmo eu estava lendo o título de um desses pastores. Meu irmão, é tanto título. O que é? O que leva uma pessoa a fazer e falar dessa forma? E parece que o povo está cego. Eu fiquei tão maravilhado, acho que foi ontem de madrugada, que José me mandou uma passagenzinha, acho que de um livro, de algo que o Spurgeon escreveu, né? Os que fazem faculdade de teologia chamam aquele que não fez faculdade de teologia de príncipe dos pregadores. Spurgeon nunca teve esse título para ele, nunca aceitou esse título. Mas as pessoas deram esse título a ele sem ele querer. E ele disse, olha, quando eu morrer, é para escrever o que, José? Aqui jaz o corpo de um João Ninguém, esperando pelo surgimento de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O príncipe dos pregadores diz, eu sou um João Ninguém. E estou esperando o meu Salvador. O maior homem nascido de uma mulher. Sabe quem ele disse que era? Um João Ninguém. João, quem é você? Eu sou uma voz. Eu não sou nenhuma pessoa. Eu sou um Zé Ninguém. Não ligue não muito para mim. Mas eu tenho uma missão. E para essa missão você tem que dar atenção. Endireitar as veredas. Pois o Senhor está chegando. João era profeta. E João era o Elias. E era o maior homem nascido de mulher. Mas ele disse isso de si mesmo? Quem disse isso dele? Em algum momento, Jesus Cristo, em algum momento Jó diz que ele era íntegro, reto, que ele se desviava do mal, que ele era o maior homem da sua geração. Ele diz isso? Quem é que diz isso de Jó? Deus. Olha que coisa. Mas hoje em dia, meu filho, para qualquer pastor iniciar uma pregação, você tem que falar no mínimo 5 minutos da vida dele. Ó, fulano de tal, eu não sei nem como é. Congressista, né, que chama? Congressista, conferencista, não sei o que, autor, escritor, não sei o que. Só não bota lobo lá, ele botar também lobo. Né? Nunca vi isso. Você já viu algum? Eu sou lobo, bota aí na minha qualificação, lobo. Essa parte eles omitem, né?
Aí pergunta para João: João, a gente quer fazer aqui um livro aqui, João, seu, um e-book, as irmãs do ministério, viu, João? Vou fazer um e-book para você. João, quem a gente diz que você é? Rapaz, coloca aí que eu sou uma voz. Revoltou. Não, João, você não entendeu. Eu quero saber qual foi a faculdade de teologia que você fez, João. Seu mestrado, seu doutorado, as conferências internacionais que você já pregou. Qual a convenção que você é associado, João? Você é presidente de que denominação? João, a gente está querendo fazer aqui, João. Você não está ajudando as irmãs. As irmãs estão querendo fazer a apresentação do seu livro. Outro dia o pessoal estava lá, rapaz, o e-book de José, a gente bota que é pastor, que é irmão, que é o quê? Rapaz, bota que é santo. Diz assim, Santo José. Ele foi santificado. Pecador era. Também. Salvo pela graça. Graça. Então a gente tem que parar, irmãos. Tire isso de você. Não deixe que o mundo te influencie a esse ponto. Você já percebeu que hoje em dia todo mundo quer ser alguém? Ninguém quer ser um ninguém. As crianças, elas são bitoladas a isso. Você quer ser o que quando crescer? Já viu? Qual é a faculdade que você vai fazer? Eu acho que eu vou para o Oriente Médio da minha vida por Cristo. Você tá maluco, rapaz? Você andou conversando com o José, não foi? Todo mundo, né, quer ser alguém, né? Você quer ser alguém. Ninguém quer ser. Ninguém. Para que o alguém seja Cristo. E eu não estou filosofando. Eu estou falando o que Paulo disse com outras palavras. Eu já morri. É Cristo que vive em mim. Por que as pessoas não querem isso hoje em dia na igreja? Porque elas não são influenciadas para isso na igreja. Os falsos mestres querem que vocês sejam alguém para que eles possam se aproveitar daquilo que o seu alguém conquistou. Quanto você acha que é o dízimo de um homem rico? Será que é a mesma coisa de que um homem pobre? O mais assustador aqui, irmãos, é o que a gente vai deixar para amanhã. Eu vou fazer sua leitura. Eu aprendi isso com o irmão José. Vou fazer sua leitura, depois de orar. Eis que reprovarei a descendência, tirarei excremento ao vosso rosto. Você sabe o que é isso, irmão? Eu vou até fechar porque é assustador. Amanhã a gente vai ver a partir daqui. O Senhor está dizendo: eu vou tratar vocês como vocês estão me tratando. Alguém já jogou fezes no seu rosto? Você acha que isso é uma coisa boa? O Senhor está dizendo: vocês estão me tratando assim, vocês estão trazendo um animal coxo, um animal que não vale nada. Vocês estão me tratando como se eu fosse um ninguém. Eu vou tratar vocês da mesma forma. Eu não sei, irmãos, sabe? Uma das coisas que mais um cristão tem que ter, entre algumas coisas, mas uma das coisas que mais um cristão tem que ter, se ele quiser ser um cristão verdadeiro, é um temor santo a Deus. Um santo temor é um freio para que a gente não peque em muitos momentos da nossa vida. Mas hoje em dia as pessoas não têm esse temor. Então elas acham que podem fazer o que quer com Deus e que não vai dar em nada. Irmãos, eu fico assustado. Hoje eu estava estudando alguns trechos da Bíblia. E eu vendo o Senhor dizer para Jeremias: Jeremias, não ore por esse povo. Você sabe o que é isso, irmãos? E o Senhor tem outro trecho da Bíblia que o Senhor diz: eu não vou ouvir a oração de vocês. E você sabe o que ele diz? A oração que vocês fizerem no momento de desespero, eu não vou ouvir. Você já imaginou isso? Imagina. No momento de desespero, você clama pelo Senhor, Ele não te responde. Você quer que eu mostre isso na Bíblia? Saul. Olha a vida de Saul, irmão. O final da vida de Saul é algo tão triste.
Saul começa a clamar a Deus. Os filisteus estão cercando ele. Deus permitiu que Saul reinasse 40 anos longe dele. Mas os últimos momentos de Saul são algo desesperador. Para qualquer falso crente ou qualquer cristão que está com pecado e pelar, ficar com os cabelos tudo arrupiado. Saul começa a buscar Deus. Imagine. Eu preciso saber se a gente vai vencer a guerra ou se a gente não vai. Eu preciso, clama aí. E o pessoal orava, e o pessoal clamava, e dizia: Saul, Deus não está respondendo. Não, Saul. Imagina, irmão. Eles tinham lá a pedra, lá, o urim, o tumim, e jogava lá e nada. Deus se cala completamente. A ponto de Saul, em um ato desesperador, ele vai até uma necromante. Imagine um crente indo no centro espírita, ou um crente indo numa cartomante, uma dessas pessoas que joga tarô, joga búzios. Eu estou num momento tão desesperador, estou para perder o emprego, meu casamento está para se destruir, meus filhos estão assim, tá assim. Eu quero saber se minha vida vai piorar, porque se for piorar eu já me mato logo. Era isso que Saul queria, irmão. No final ele se suicida. E ele vai até a necromante. Que coisa louca. A Bíblia diz que isso é maldição. Mas ele tinha clamado tanto a Deus, e Deus, já falava nada. No desespero ele clamou, e Deus Hoje eu conversei com uma pessoa e eu disse isso. Eu disse para a pessoa: você sabe por que eu suporto as humilhações que eu tenho passado? Eu já fui chamado para advogar, para abrir empresa. Eu já fui chamado para trabalhar em empregos, né, do governo, por conhecimentos que eu tive no passado. Pessoas que fizeram faculdade comigo, e pessoas influentes. Todos esses convites eu neguei. Para viver uma vida como eu vivo hoje, de extrema limitação, e para muitos de humilhação. Porque eu não sei se eu vou ter condição de pagar as minhas contas do mês que vem. Minha vida é assim há 10 anos. Todo mês que as contas são pagas, eu não sei se o mês que vem vai ser. Não tenho salário. Mas eu disse para uma pessoa hoje: eu não troco a comunhão de dobrar os joelhos, orar e ouvir uma resposta de Deus por nenhum dinheiro no mundo. Glória. Eu não troco. Se você quiser trocar, é uma escolha sua. Eu não troco. Não existe preço para isso. Para você orar e saber que Deus está do seu lado. Não tem preço, irmãos, para quando eu cheguei aqui domingo, completamente decepcionado comigo mesmo, chorar e saber que nenhuma daquelas lágrimas caiu no chão, porque o meu Salvador estava ao meu lado. Isso não tem preço. Glória a Deus. Verdade. Tem tantas pessoas que só tem dinheiro, que não serve para nada. Me diga aí o que é que dinheiro iria ajudar Dila, Rosana e tantas outras pessoas em situações similares. A irmã Rosana, Dila, eles têm acesso aos melhores tratamentos. Tem preço comunhão com Deus. Quando você é rejeitado, quando você é humilhado, quando você é desprezado, quando você é ameaçado de morte, quando as pessoas mentem ao seu respeito, te ameaçam, te colocar na justiça. Essa semana me ameaçaram. Eu tenho Deus. E isso me basta. Sabe o que foi que eu disse para uma pessoa que me ameaçou a me colocar injustamente na justiça? Eu olhei para essa pessoa e disse: você não é a primeira e nem vai ser a última. Isso que você está querendo fazer comigo, Deus já me ensinou a passar por isso no passado. Não troque a sua comunhão com Deus por nada.
Não deixe que ninguém te influencie a desonrar a Deus. Não deixe que ninguém te influencie a viver uma vida de pecado e ainda achar que Deus se agrada de você. Não deixe. Você quer ser feliz? Siga os passos de Cristo. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Você quer ser feliz? Aqui. Glória. Feliz é a nação, cujo Deus de Israel é o Senhor. Você quer ser consolado? Ore com o coração quebrantado e contrito. Desse Deus jamais afastará o seu rosto. Por isso, cuidado, irmãos, com o sistema evangélico moderno. Não deixe que ele te contamine. Ele é muito mais perigoso que o Covid. As pregações atuais contaminam muito mais do que esse vírus. Pessoas que têm aparência de piedade, pessoas que muitas vezes têm um histórico, toda uma tradição por trás. Quem foi que levou fogo estranho para o altar? Os filhos de Arão. Quem você acha que era Eli? Era da descendência lá, os levitas. Cuidado com essas pessoas, essas crianças. Sejam Zé Ninguém, que é um alguém para Deus. É isso que eu quero ser, e que eu desejo para cada um de vocês. Sejam Zé Ninguém aqui na terra, para ser um alguém no céu. É o caminho de Lázaro. Esse é o que eu quero seguir. Eu convido vocês ao mesmo caminho. Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por todas as humilhações que nos colocam de joelhos diante de Ti. Como é maravilhoso compreender. Por mais doloroso que seja, é também maravilhoso compreender que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois o Senhor preparou no céu moradas para nós. Foi isso que o Senhor nos disse, Senhor Jesus. Eu estou indo adiante de vocês preparar morada. Ó Senhor Jesus, leva o nosso coração para o céu. Ajuda, Senhor, para que os nossos pensamentos estejam nas coisas do alto e menos na terra. Ó Deus, nos ajuda a ser bênção na vida dos outros e não maldição. Ajuda-nos, ó Pai, a termos em nós o cumprimento da promessa de que como igreja, como regenerados em Cristo Jesus, seríamos a luz do mundo e o sol da terra. Que essa verdade não se afaste de nós, assim como nós não nos afastaremos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E diga para você mesmo, é legal demais ser crente. Amém.